Bom dia a todos, cumprimentando os advogados presentes e principalmente a doutora Patrícia Sene, nossa juíza substituto, que pela primeira vez toma assento neste plenário. Seja bem-vindo, doutora Patrícia, conte conosco na medida do possível. Eu quero também aproveitar a oportunidade para desejar que todos nós tenhamos um ano de 2016 profícuo, um ano de eleição, né? Precisamos contar com a boa vontade de todos, principalmente dos advogados, para que tenhamos realmente uma eleição tranquila, democrática e, acima de tudo, representativa, né, da real intenção do cidadão. O tribunal está empenhando todos os esforços no sentido de atingirmos o maior número de coleta de dados biométricos e, portanto, acho que nós teremos uma eleição tranquila. É isso que a gente espera e conta principalmente com os advogados e, naturalmente, com os servidores nossos, sem os quais nada disso poderia acontecer. Então, voltando ao trabalho ordinário, em mãos à ata da sessão anterior, que não sofreu nenhuma alteração, dou-a, portanto, por aprovada. Antes, todavia, ilustres pares, eu gostaria de submeter à apreciação do colegiado uma matéria de ordem administrativa, daí porque eu vou pedir a inversão da pauta. Excelentíssimos senhores juízes membros deste sodalício, excelentíssimos senhores procuradores regional eleitoral, senhores advogados presentes nesta sessão inaugural de 2016, senhores servidores desta justiça especializada. Na última sessão do ano de 2015, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução número 215, por coincidência, o que dispõe no âmbito do Poder Judiciário sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, e, entre outros temas, esse normativo disciplina a publicidade nas sessões de julgamento. Nesse quesito, ela determina que as sessões de julgamento deverão ser registradas em áudio e o seu conteúdo deverá ser disponibilizado no respectivo sítio eletrônico oficial no prazo de 5 dias. Ocorre que, desde o dia 18 de janeiro de 2011, este tribunal já realiza a gravação em áudio das suas sessões e disponibiliza no momento, ou melhor, no mesmo dia em que a sessão ocorreu, a íntegra em nosso sítio internet. Ou seja, já damos total transparência aos nossos julgados, mesmo antes da publicação da Lei de Acesso à Informação acima referida. Além disso, desde 14 de novembro de 2013, o áudio é fracionado no processo e disponibilizado no mesmo dia em que a sessão ocorre. Providência essa que facilita sobremaneira a atuação dos operadores do direito eleitoral, em especial dos advogados, haja vista que os debates podem ser consultados em áudio muito antes da publicação da decisão colegiada. Outra determinação do normativo acima referido diz respeito à disponibilização das atas de sessão em nosso sítio internet em 2 dias após a sua aprovação. Entretanto, desde 14 de novembro de 2013, nossas atas estão disponíveis para consulta na Rede Mundial de Computadores no mesmo dia em que são aprovados. E ainda para resgate de nossa história, foram digitalizadas e disponibilizadas em nosso sítio internet para pesquisa por qualquer interessado todas as atas de sessão plenária desde a fundação do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, levado a efeito no longínquo ano de 11 de novembro de 32. Todas as atas de lá para cá estão digitalizadas e disponíveis para quem fizer e quiser fazer um estudo histórico sobre esses 80 e tantos anos de movimento de instalação da nossa Corte Eleitoral. O normativo retrocitado determina ainda a disponibilização da pauta de julgamentos colegiado, diligência essa executada em nosso tribunal desde 14 de fevereiro de 2002, e particularmente a partir da implantação do sistema e-pleno em 17 de janeiro de 2012. As pautas são fidedignas, não sendo apurados erros ou imprecisões no seu conteúdo. E aqui eu acrescento modéstia à parte, né? Por fim, a resolução número 215 CNJ Alhures referida
determina que as sessões de julgamento devem ser, sempre que possível, transmitidas ao vivo pela rede mundial de computadores. E como essa ação ainda não é executada pelo TRMT, caso haja anuência de Vossas Excelências, determino seja registrado em ata tal deliberação, que eu vou colher naturalmente a tempo e modo devidos, encaminhando-se à unidade de direção deste tribunal o comando de que, no menor prazo possível, haja a implementação desta iniciativa, a implementação dessa iniciativa, especialmente em virtude da proximidade das eleições municipais, onde os operadores do direito têm grande dificuldade em se deslocar à rede do tribunal, muito mais em razão das dimensões continentais do estado de Mato Grosso. Mas, como forma de compensar essa lacuna, comunico a Vossas Excelências, ilustres pares, e a toda a sociedade, especialmente os advogados aqui presentes, que a partir da presente sessão, se aprovado for essa proposição da presidência, haverá transmissão em tempo real do áudio das discussões que ocorrem em todas as sessões de julgamento do tribunal. E ainda, a presente sessão já agora está sendo filmada e o vídeo, após o processamento, será disponibilizado em nosso sítio internet, como de resto deverá ocorrer em todas as sessões vindouras, se Deus quiser. Como nossas sessões estão registradas em vídeo, como disse, desde o ano de 2011, também, caso haja anuência de Vossas Excelências, será determinado que o secretário das sessões também registre na ata desta sessão essa segunda deliberação, para que seja providenciado no menor espaço de tempo possível a disponibilização dos vídeos de nosso acervo no portal internet deste tribunal. Enfim, como mencionado, linhas volvidas. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso está na vanguarda entre os tribunais quando o assunto é publicidade nas sessões de julgamento, e tenham certeza todos vocês, inclusive Vossas Excelências, que aqui compõem este sodalício, que continuaremos avançando cada vez mais nesse caminho sem volta, que é a transparência nas ações do Poder Judiciário. É a proposição que eu submeto a Vossa Excelência. Como vota, doutor Lídio? Eu voto de acordo. Doutor Flávio? De acordo, Excelência. Doutor Paulo Sodré? De acordo. Doutor Corvo? De acordo. Doutor Ricardo? De acordo, senhor presidente. Doutora Patrícia Sene? De acordo. Então, unanimidade, foi aprovada a proposição da presidência que o seu secretário inserte as tratativas pertinentes para que isso fique disponibilizado desde agora. E haverá o adiamento, né, conclusão do julgamento para o dia 28 do corrente ano do processo 5165-2013, que trata-se de recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, de poder político, autoridade, captação ilícita de sufrágio, cargo prefeito de Várzea Grande, 58ª Zona Eleitoral, eleições 2012, tem como recorrentes o Arce do Santo e outros. Adiamento para a próxima sessão do processo 177.380/2014. Vou deixar de ler o preâmbulo da ação, vou direto ao número do processo. Protocolo 44.608/2014, processo 177.380, requerente coligação Amor à Nossa Gente. Processo número 23.683/2013, retirado de pauta por determinação do relator. Este, portanto, deverá ser publicado, né, para que o advogado tenha, né, conhecimento de que dia que será trazido para ser julgado. O requerente é o Alessandro Nicole, adiado para a sessão do dia 25/1, que significa que não haverá nova publicação. O processo número 9041/2011, recorrente a Dinal Pavlak, retirado de pauta, determinação do relator e, portanto, deverá ser novamente publicado. O processo 101.334/2014, requerente Odair André. Temos agora os processos que serão julgados. O doutor Flávio Alexandre vai relatar o processo 134.406/2014. E aqui eu vou ter que ler classe RP, protocolo 33.278/2014.
Esse julgamento tinha sido adiado e ficou para a data de hoje a pedido do relator. Trata-se de representação, abuso, propaganda eleitoral, extemporânea, antecipada, adesivo bem particular, automóvel, notícia de fato, número complicado aqui que está aí, disponibilizado, Barra do Garça, Mato Grosso, eleições 2014, representante do Ministério Público Eleitoral, representados José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho e Olívio Dias Borges. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Flávio. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Um bom 2016 a todos os presentes aqui, senhores advogados. Doutora Patrícia, bem-vinda. Obrigada. Tá? Demais servidores, a todos, um ano profícuo. Relatório. Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em virtude de suposta realização de propaganda eleitoral extemporânea praticada por Olívio Dias Borges em benefício de José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho. Consta da peça de ingresso, folhas 2, 7, que a. O juiz eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Mato Grosso recebeu e encaminhou ao Ministério Público Eleitoral no dia 10 de 4 de 2014, após acionar uma guarnição da Polícia Militar por constatar um veículo Fiat Uno, placa 1426, de propriedade de Olívio Dias Borges, que estampava o seguinte, abre aspas, deputado Baiano Filho, amor e trabalho pelo Araguaia, fecha aspas. B. Em que pese não haver elementos que comprovem o conhecimento e participação direta do deputado Baiano Filho na confecção dos adesivos e realização da citada propaganda eleitoral extemporânea. Ao final, o Ministério Público Eleitoral requereu a condenação dos representados pela propaganda a multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9.504 de 97. Foi determinada a notificação dos representados às folhas 34 e 36. Devidamente notificado, o representado José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho, apresentou sua defesa de folhas e folhas, alegando em sede preliminar inépcia da inicial. No mérito, aduz que, abre aspas, o representado é o deputado o deputado é o mais atuante na região e tem o apoio de muitas lideranças na localidade. Assim, qualquer pessoa que tenha apreço pelo trabalho desenvolvido pelo representado pode elaborar um material com propaganda pessoal do candidato, não significando que o representado tenha elaborado e determinado a distribuição da suposta propaganda. Seguindo, no entanto, pela narrativa contida na inicial, o suposto material com a inscrição Deputado Baiano Filho, Amor e Trabalho pelo Araguaia não é capaz de configurar propaganda eleitoral antecipada, fecha aspas. Essas foram as alegações. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de extinção do feito, sem resolução do mérito ou, caso afastada, a improcedência da representação. O representado Olívio Dias Borges não pôde ser notificado a apresentar a defesa, em razão de, na primeira tentativa, o mesmo não foi encontrado no endereço constante do cadastro da Justiça Eleitoral, tendo o senhor oficial de Justiça certificado, folha 59, que teve informações dos filhos de que ele estaria em tratamento de saúde na cidade de Goiânia e ficaria por lá de 60 a 90 dias. Em nova tentativa de notificação pessoal do representado, realizada 51 dias após a primeira, novamente não foi possível encontrá-lo, uma vez que, conforme certidão de folhas 89, a filha dele informou que o mesmo ainda estava na cidade de Goiânia em tratamento de saúde e que, quando recebesse alta, providenciaria os documentos necessários à sua justificativa. Na terceira tentativa de notificação, desta vez de acordo com o artigo 227 do CPC, realizada mais de 3 meses após a segunda, o senhor oficial de Justiça foi informado que o representado vendeu a casa em que residia, tendo obtido essa informação da nova proprietária. Em razão dessa informação, o senhor oficial de Justiça entrou em contato com o representado por telefone, tendo esse justificado ainda estar em tratamento de saúde, contudo recusando informar o novo endereço conforme certidão de folhas. Considerando que a conduta do representado evidencia a intenção de postergar a sua notificação, sem, contudo, comprovar nos autos a real situação que o impede de se manifestar, inclusive por não haver justificativa para a negativa de informação quanto ao seu endereço atual. Foi determinado a notificação por edital, cujo prazo para manifestação transcorreu em autos, conforme certidão de folha 148. Considerando as várias tentativas infrutíferas de notificação do representado Olívio Dias Borges para apresentar defesa,
para que não seja arguida nulidade futura por cessamento de defesa, determinei a Secretaria Judiciária que oficiasse a Defensoria Pública da União, nos termos do artigo 9º do CPC, para que designasse defensor público a fim de atuar como curador especial e promover a defesa do representado. A Defensoria Pública da União apresentou defesa de folhas, em que aduz não haver propaganda eleitoral antecipada, já que na mensagem do adesivo fixado na parte traseira do veículo do representado não há anúncio, ainda que de forma indireta e disfarçada, de determinada candidatura, nem dos propósitos para obter o apoio do eleitor por intermédio do voto. Ao final, pugna pela improcedência da representação. É o relatório, senhor presidente. O senhor da Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico os termos da petição inicial e pugno pela procedência do pedido. Ratificado o parecer, a palavra volta a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Preliminar de inépcia da inicial. O representado José Joaquim de Souza Filho Baiano Filho argui preliminar de inépcia da inicial, fundamento de que a resolução do TSE 23.398, que trata das representações, prevê expressamente que, em se tratando de propaganda irregular, a inicial deverá ser instruída com prova da autoria ou prévio conhecimento do beneficiário. A propaganda extemporânea não se confunde com aquela realizada por candidatos após o pedido de registro de candidatura, ou seja, a propaganda realizada por candidatos, no caso em mesa, após o dia 5 de julho. Ademais, propaganda antecipada, no caso antes do dia 5 de julho de 2014, é propaganda ilegal, posto que sua proibição visa justamente assegurar a igualdade de condições, a paridade de armas, o equilíbrio da disputa, para que pré-candidatos se beneficiem da sua condição para obter vantagem no pleito. Lado outro, dado a qualidade da peça publicitária e mais, não ser a única a ser apreendida no mesmo período na cidade de Barra do Garças, com idênticas características, processada nesse egrégio Tribunal Regional nos autos de número tais, sob a relatoria do eminente doutor Alberto Pampado Neto, juiz auxiliar da propaganda, em que Joaquim José de Souza Filho Baiano Filho foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$5.000. No caso em mesa, a alegação de falta de comprovação do prévio conhecimento deve ser rechaçada, uma vez ser pouco crível que eleitores, por mais simpatia que tenham pelo primeiro representado, arcariam com os custos da confecção de tão requintada propaganda, com evidente elaboração gráfica industrial. Isso sem contar com a coincidência de mais de um eleitor ter confeccionado o mesmo material. Não creio em coincidências, quanto mais desse porte. Logo, a meu sentir, filiando-me à jurisprudência do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, não há como afastar o prévio conhecimento, pois presentes fortes indícios de notoriedade. Além do mais, pelo que consta dos autos, em declarações à autoridade policial de folhas 21 e 22, o representado Olívio Dias Borges afirmou que recebeu o adesivo de terceiro, não sendo responsável por sua confecção. Eu colaciono aqui alguns arestos, paradigmas do TSE e vou pedir vênia para não lê-los, está à disposição de Vossas Excelências. Portanto, com essas considerações, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. É como voto, senhor presidente. Como vota a preliminar do Ricardo Gomes? De acordo com o relator. Paulo César? De acordo com o relator. E o Roberto? Doutor, de acordo com o relator. Doutor Lídio? Também acompanho. Doutora Patrícia Serra? Acompanho o relator. A unanimidade, rejeitou-se a preliminar de inépcia da inicial. Obrigado, senhor presidente. Prosseguindo com o voto. Segundo conceito que prevalece na Corte Superior Eleitoral, extraído do recurso especial eleitoral número 15.732... Relator, dá licença, eu vou repetir, porque eu estava com o microfone desligado, eu vou repetir o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial. Desculpe, esteja à vontade. Sem problema, senhor presidente. Iniciando novamente o voto. Segundo conceito que prevalece na Corte Superior Eleitoral, extraído do recurso especial eleitoral 15.732, de 15 de 4 de 99, relator ministro José Eduardo Rangel de Alckmin, publicado no Diário da Justiça de 7 de 99, página 84, revista de jurisprudência do TSE, volume 11, tomo tal temos. Abre aspas, entende-se como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. Sem tais características, poderá haver mera promoção pessoal, apta, em determinadas circunstâncias, a configurar abuso de poder econômico, mas não propaganda eleitoral. Fecha aspas.
Por sua vez, o artigo 36 da Lei 9.504/97, em vigor à época, determinava: artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após 5 de julho do ano da eleição. Vou pedir vênia para pular o parágrafo que já é de conhecimento de Vossas Excelências. Prosseguindo. Com as alterações introduzidas pela Lei 12.891 de 2013, na Lei das Eleições, em vigor à época dos fatos, o legislador estabeleceu algumas exceções, de forma taxativa, em que não seriam consideradas propaganda antecipada. Eu também vou pedir vênia a não lê-los. Trata-se do artigo 36A, onde está aqui à disposição de Vossas Excelências a redação do mesmo. Pois bem, nos autos hora e mesa, é imputado aos representados o fato de ter sido constatado em uma abordagem de uma guarnição da Polícia Militar acionada pelo juiz eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, que o automóvel de propriedade do representado Olívio Dias Borges, em data anterior ao dia 5 de julho de 2014, mais precisamente 10/4 de 2014, no Fiat Uno placa 1426, em sua parte traseira estampava, ao lado da foto destacada do representado Baiano Filho, a seguinte frase, abre aspas, deputado estadual Baiano Filho, amor e trabalho pelo Araguaia, fecha aspas, conforme CD encartado às folhas 27 e o próprio artefato publicitário, folhas 26. Pela simples visualização do artefato publicitário, sem maior esforço, temos em destaque a foto do pré-candidato, o cargo de deputado estadual, as razões que induzem ser o mais apto ao exercício da função pública e, ainda que de forma dissimulada, o seu partido expresso na, abre aspas, chama, colocada entre as palavras Baiano e Filho. Chama, esta, idêntica à logomarca caracterizada que é amplamente divulgada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Assim, a meu sentir, a peça publicitária se amolda à definição consolidada pela jurisprudência do TSE de propaganda antecipada, pois leva ao conhecimento geral a foto destacada do representado, ainda que de forma dissimulada, o cargo pretendido de deputado estadual, a ação política, razões que aduzem ser a melhor opção, tudo isso associado à sua legenda ao PMDB. Deste modo, restando caracterizada a propaganda eleitoral, é necessário verificar se a mesma não se enquadra em uma das situações permitidas do artigo 36A da Lei das Eleições, especialmente aquela prevista no inciso 4º, que diz respeito, abre aspas, à divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos, fecha aspas. Por maior esforço que se faça, não há na peça publicitária qualquer indicação de atividade divulgando ato parlamentar, tampouco relacionado a debate legislativo de interesse daquele município ou mesmo da região. Logo, não se aplica a excludente do inciso 4º do artigo 36A da Lei 9.504/97. Quanto aos demais incisos da lei do artigo 36A, pelas especificações que envolvem cada um deles, também deve ser afastado das hipóteses do inciso 1º. Do inciso 1º, exige a participação em entrevistas, propagandas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet. Do inciso 2º, a realização de encontros seminários ou congressos em ambiente fechado e expensas de partido político. Inciso 3º, a realização prévia partidária. Inciso 5º, a manifestação sobre questões políticas nas redes sociais. Deste modo, descumprida a regra traçada do artigo 36 da Lei 9.504/97, que veda a realização de propaganda eleitoral anterior ao dia 5 de julho do ano das eleições, sujeita ao responsável por sua divulgação e, quando comprovado, o prévio conhecimento, também o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000, ou o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Aqui ó, o artigo 36 e a redação dada pela Lei 12.034 de 2009. Do acervo probatório apresentado pelo representante, infere-se a presença de elementos caracterizadores de propaganda prematura na conduta praticada pelos senhores José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho e Olívio Dias Borges. A respeito da propaganda antecipada, colaciono os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral e peço vênia para não lê-los, está à disposição de Vossas Excelências, da relatoria, é o acordo da relatoria do ministro Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira. Colaciono também um outro da relatoria do ministro Joelson Dias Paes. Prosseguindo,
No caso do representado José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho, já existe precedente dessa greve de acordo regional, por infração idêntica, onde foi condenado ao pagamento de multa fixada em R$5.000, nos autos de representação 1343-31-2014, que teve a relatoria do eminente juiz auxiliar da propaganda, Dr. Alberto Pampado Neto. Como no caso, temos mais de um responsável pela propaganda antecipada, sendo um deles reincidente na mesma prática. Seguindo a jurisprudência da Corte Eleitoral Superior, a pena de multa deverá ser aplicada individualmente e, nesse sentido, é o aresto. Está aqui à disposição de vossas excelências, é do ministro Joaquim Barbosa. Relatoria também do ministro José Delgado. Com essas considerações, comprovada a prática de propaganda eleitoral antecipada, voto pela procedência do pedido, formulado pelo Ministério Público Eleitoral, e condeno o representado José Joaquim de Souza Filho, Baiano Filho, por ser reincidente ao pagamento de multa que fixo em R$ 7.500, e o representado Olívio Dias Borges ao pagamento de multa que fixo no valor mínimo de R$ 5.000. É como voto, senhor presidente. Como vota o Ricardo Gomes? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Com o relator, senhor presidente. Roberto, De acordo com o relator. Modesto, Também com o relator. Patrício Sene. Acompanha o relator. Então, o tribunal não encontrou procedente o pedido para fins de condenar o representado José Joaquim Souza Filho, Baiano Filho, por ser reincidente ao pagamento de multa de R$ 7.500, e o representado Olívio Dias Borges ao pagamento de multa no valor mínimo de R$ 5.000, no termo do voto do doutor relator, em consonância com a manifestação ministerial. Agora eu vou transferir a presidência ao doutor Lídio, enquanto eu vou ser o relator, né, do processo que tem em mãos. Ok, obrigado, senhor presidente. Eu anuncio então o julgamento do processo número 49446-2012, recurso eleitoral, representação por pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa sem prévio registro, do município de Juara, das eleições de 2012. A recorrente Aparecida Pereira da Silva Félix, o recorrido Coligação Juara para Todos. Parecer pelo desprovimento do recurso e a relatoria do desembargador Luiz Ferreira, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Ilustres pares, trata-se de recurso interposto por Aparecida Pereira da Silva Félix em face da sentença exarada pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pela coligação Juara para Todos, ora recorrida, por alegada violação de pesquisa eleitoral irregular, aplicando àquela a multa no valor de R$ 53.205, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504/97. Como matérias preliminares, a recorrente suscita a inépcia da petição inicial ante a ausência de requisito indispensável, qual seja, a juntada de degravação do programa eleitoral onde teria sido veiculada a irregularidade. E B, decadência do direito de representação, sob a alegação de que não houve menção à data do fato ocorrido. No que diz respeito ao mérito, a recorrente alega não ter havido divulgação de pesquisa eleitoral durante o horário gratuito de rádio e televisão, mas mera referência de sua parte a uma enquete da qual tomou conhecimento, negando, ademais, ter mencionado a existência de uma larga vantagem e diferença entre ela, recorrente, e os outros candidatos. Ao final de seu arrazoado, a recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença reprochada, julgando a representação improcedente, ou alternativamente haja resolução da multa que lhe foi aplicada para, entre aspas, patamar aceitável, entre R$ 1.000 e R$ 5.000. Por seu turno, a recorrida apresentou tempestivamente as contrarrazões recursais que estão juntadas às folhas 81 e 83, pugnando pela manutenção do deciso condenatório, tal como foi redigido. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. É o sucinto relatório, senhor presidente. Eu colho o parecer ministerial. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado. Primeiro preliminar, da inépcia da petição inicial, ausência de juntada da degravação do programa eleitoral no qual foi divulgada a pesquisa eleitoral irregular. Eminentes pares, a recorrente aduz nesta preliminar que a representação foi ajuizada desacompanhada de requisito obrigatório, ou seja, da degravação do trecho do programa eleitoral veiculado em rádio e televisão,
no qual teria sido divulgada a pesquisa eleitoral irregular, sendo, pois, na sua concepção, inepta. No entanto, essa isagógica deve ser afastada de pronto, porque a prefacial foi apresentada com a mídia CD contendo a íntegra do programa eleitoral acima citado, tendo a degravação sido apresentada no curso da instrução processual em 2 vias, que estão acostadas às folhas 43 e 44 e devidamente submetido ao crivo do contraditório. Diante disso, rejeita a preliminar de inépcia da petição inicial. Primeira preliminar rejeitada. Eu colho o voto da doutora Patrícia Seni. Acompanho o relator. Com relação à preliminar, doutor Flávio. Com o relator. Doutor Ricardo. Com relator. Paulo César. Com o relator. Doutor Rodrigo. De acordo com o relator. A preliminar foi rejeitada por unanimidade. Segunda preliminar, decadência do direito de representação. De plano deve ser afastada a matéria preliminar alusiva à alegada decadência do direito de representação formulada pela recorrente, que em abono dessa tese alega a ausência de menção da data do fato delituoso narrado na peça exordial, que em abono essa tese alega que a ausência, isso que ele quer dizer, que a ausência de menção da data do fato delituoso narrado na peça exordial, aqui faltou uma vírgula, sugere dúvida quanto à segurança jurídica e imporia reconhecimento, entre aspas, de condição mais benéfica parta ré, seja o que ele queira dizer com essa frase aqui. Entretanto, mesmo que inexista no caderno processual informação acerca da data exata da veiculação do programa em alusão no horário eleitoral gratuito, não há como se concluir que tais fatos não sejam pertinentes ao processo eleitoral daquele ano de 2012 e que tenham ocorrido em momento próximo ao oferecimento da ação, em 8 de nove de 2012. Situação essa, aliás, que foi confirmada pelo recorrente na sua concertação jungida às folhas 27 e 31. Diante do exposto, rejeita preliminar de decadência do direito de representação. Colho o voto da doutora Patrícia. De acordo com o relator. Doutor Flávio. Com o eminente relator. Doutor Ricardo. Com relator. Doutor Paulo. Com o relator. Doutor Rodrigo. De acordo com o relator. Preliminar, então, rejeitada a unanimidade. Mérito. Conforme foi relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Aparecida Pereira da Silva Félix contra a sentença que reconheceu que ela divulgou pesquisa eleitoral irregular afrontando diversos dispositivos da resolução TSE 23.364/2012 e da Lei 9.504/97. Com efeito, consta dos autos que no programa eleitoral gratuito de televisão mídia acostada Folha 19, a recorrente proferiu, ou por outra, fez estas afirmações. Aspas, em pesquisa que nossos adversários fizeram, subimos de menos de 5% para mais de 19%. É claro que o resultado deste eles não divulgam. Fecha aspas. Ainda que aparentemente inofensiva, não resta a menor dúvida que as assertivas da recorrente contrariam vários dispositivos da resolução TSE número 23.364/2012, que disciplinou a matéria durante o processo eleitoral de 2012, uma vez que ela, recorrente, deixou de observar requisitos básicos para divulgação de resultado de pesquisa eleitoral. Não é demais deixar registrado que os itens obrigatórios a serem informados ao eleitorado constam expressamente nos artigos 11 a 15 da resolução TSE 23.364, assim redigidos. Eu vou poupá-lo da leitura, porque é recorrente a leitura desses dispositivos aqui nesta Corte. 5. Não bastasse a irregularidade na forma de divulgação dos resultados da pesquisa enquete levada a cabo pela recorrente, existe mais uma agravante. Existe mais uma agravante testificada em seu desfavor pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral, isto é, a inexistência de pesquisa devidamente registrada perante a Justiça Eleitoral, conforme determina a Lei 9.504/97. A recorrente, em suas razões recursais, afirma não ter divulgado qualquer pesquisa, mas tão somente comentado o resultado de uma enquete realizado por um de seus adversários. Situação essa que, conforme foi apontado pelo juízo de primeira instância, não elide a irregularidade acima citada, tendo em vista a disposição contida no artigo 2º da resolução
23.364/2011, e em verbes, vou poupá-los também da leitura. Desse modo, é imperioso reconhecer que a divulgação equivocada e imprudentemente realizada pela recorrente de suposto resultado de pesquisa enquete com o objetivo de angariar apoio e ludibriar o eleitorado, atrai irremediavelmente a aplicação da penalidade descrita no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504/97, regulamentada no artigo 18 da Resolução da Corte Eleitoral, que tem a seguinte redação, vou poupá-los também da leitura. Acerca da ilicitude atribuída à recorrente, a Procuradoria Regional fez as seguintes afirmações. Pela pertinência e pela sua brevidade, vou ler o que disse o representante do Parquê Eleitoral. Como se vê, a afirmação veiculada na propaganda da coligação representada é considerada divulgação de pesquisa eleitoral, na medida em que indica percentuais, evolução de desempenho, etc. Sim, levando-se em conta que a representada confessou que teria divulgado a enquete realizada por adversários sem observar os elementos exigidos pela norma do TSE, a simples alegação de que teria apenas feito referência à pesquisa sem ter, contudo, realizado-a, não é capaz de afastar a incidência da multa do artigo 18 da Resolução 23.634/2012. Outro sim, continua o Parquê Eleitoral. Os elementos probatórios carreados aos autos ou nos autos, em especial a mídia acostada à Folha 19 e a respectiva degravação aportada à Folha 43, evidenciam que a representada veiculou dados de uma eventual pesquisa eleitoral sem observância dos elementos exigidos pelo TSE. Sobre o tema em debate, eu colaciono a jurisprudência das Cortes Eleitorais. Tem uma aqui do Tribunal Eleitoral do Pará, tem outra do Tribunal de Goiás, tem uma do Paraná e tem uma, para não falar que não dizer, não falei das Flores, do Tribunal do Mato Grosso, né? Que teve como relator o ilustre Dr. César Augusto Bias e o ilustre representante da combativa Justiça Federal brasileira. Vou para a leitura, está disponibilizado. Diante do que foi exposto, impõe-se registrar que não merece qualquer reparo a sentença prolatada pelo juízo da primeira instância, que reconheceu a irregularidade na divulgação de pesquisa eleitoral sem registro e condenou a recorrente ao pagamento de multa estipulada no quantitativo mínimo legal. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto por Aparecida Pereira da Silva Félix, mantendo incólume a sentença que a condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205. Nós temos o artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. É como voto, senhor presidente. Eu colho o voto da doutora Patrícia Seni. Com o relator. Doutor Flávio. Acompanho o relator. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator. Doutor Paulo Sodré. Com o relator. Doutor Rodrigo De Curto. acordo com o voto do eminente relator. Eu anuncio então o julgamento do processo número 49446. O tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial, e eu devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Em pauta, em mesa para julgamento, o processo 22.8, atuado sobre o número 107, ou por outra, 10.741/2015. Desculpe que chegou agora, chegou nos meus óculos propriamente dito. Certo percalço devido à idade que já se aproxima. Continuando. Processo 2.8, atuado sobre o 10.740/2015, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Sinop, Mato Grosso, 22ª Zona Eleitoral, eleições 2014, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Paulo Ricardo Ferreira da Cruz, que está relatado pelo seu homônimo, Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Quer dizer, homônimo só no nome, né? Só na primeira.
Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que extinguiu sem resolução de mérito a presente representação com fulcro no artigo 267, inciso 6º do Código de Processo Civil, sob o pretexto de que faltou o recorrente interesse processual. Por meio de extrato fornecido pelo cartório eleitoral da 22ª Zona Eleitoral, restou demonstrado que o recorrido doou a campanha eleitoral de Silvano Ferreira do Amaral, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, a quantia estimável de R$3.000. A liminar de quebra de sigilo fiscal foi deferida às folhas 16 a 18. Posteriormente, a Receita Federal do Brasil expediu o ofício com a informação de que o contribuinte ou hora recolhido não apresentou declaração de imposto de renda referente ao calendário de 2013. Foi realizada uma tentativa frustrada de citação ao recorrido, conforme certidão de folhas 32. Por entender presentes os requisitos previstos no artigo 330, inciso 1 do Código de Processo Civil, o juiz o ACO julgou antecipadamente a lide, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, alega o recorrente que não se aplica a exceção prevista no artigo 23, parágrafo 7º da Lei 9.504/97, pois o recorrido não comprovou nos autos que o bem cedido ou o serviço por ele prestado à campanha do candidato compõe o seu patrimônio ou é fruto da sua própria força de trabalho. Aduz ainda que é do doador o ônus de provar que está cobertado pela excludente de licitude previsto no artigo 23 da Resolução 23.406 de 2014 do Tribunal Superior Eleitoral. Ao final, requer que seja anulada a sentença cometida, dando prosseguimento à representação. A douta Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso para cassar a sentença atacada com a consequente retorno dos autos ao juiz da 22ª Zona Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico o parecer pelo provimento do recurso. Ratificado o parecer, a palavra volta a Vossa Excelência, doutor. Obrigado. A presente representação tem como objeto doações realizadas pelo representado ao candidato concorrente às eleições gerais de 2014, cujo montante ultrapassou o limite legal. Só registrar uma correção no voto, cujo montante, em tese, ultrapassou o limite legal. A sentença recorrida fundamenta sua decisão no fato de o valor doado pelo representado, R$3.000, ter sido realizado na forma estimada em dinheiro e em valor inferior ao limite de R$50.000 estabelecidos pelo artigo 23, parágrafo 7 da Lei 9.504/97 e artigo 25, inciso 1 da Resolução do TSE 23.406 de 2014. Embora o artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei 9.504/97 limite as doações efetuadas por pessoas físicas a 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, o mesmo dispositivo, em seu parágrafo 7º e o artigo 25.1, inciso 1 da Resolução do TSE 23.406 de 2014, de fato trouxe importante exceção à regra citada, estabelecendo o limite de R$50.000 para doações estimáveis em dinheiro. Aqui eu cito, peço vênia para deixar de lê-lo na íntegra, mas eu cito aqui os dispositivos mencionados, tratando as exceções também mencionadas. E prossigo. Resta claro, através da leitura dos dispositivos, que não são todas as espécies de recursos estimáveis em dinheiro que ficam fora do limite de doação. A aplicação da exceção prevista no mencionado dispositivo depende de prova apta a demonstrar que a doação declarada consistiu na cessão do uso de bens imóveis ou imóveis de sua propriedade ou na prestação de serviços próprios, sendo essa comprovação só possível no bojo da representação por doação acima do limite ali proposta. Ajuntada nos autos do espelho de consulta do sistema de prestação de contas eleitorais, não comprova a espécie ou a natureza daqueles recursos estimáveis em dinheiros doados pelo representado no valor de R$3.000 ao candidato ao cargo de deputado estadual pelo estado de Mato Grosso, Silvano Ferreira do Amaral. E ao contrário do que afirma o magistrado na sentença atacada, o ônus de provar a ocorrência da exceção legal cabe à defesa, ou seja, compete ao doador a prova dessa propriedade. Nesse sentido, eu cito aqui vasta jurisprudência, e também peço licença para deixar de ler, mas a primeira é da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva, que é Tribunal Regional Eleitoral, a segunda é do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo,
e a terceira também do Tribunal Regional, a terceira do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia e a última do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. E prossigo. Ademais, o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral assim concluiu, abro aspas, a aferição do caráter lícito ou ilícito da doação, evidentemente, somente poderá se dar de forma adequada após a devida instrução processual, devendo ser oportunizadas as partes, sem adentrar por hora na discussão acerca da distribuição do ônus da prova, o imprescindível exercício do direito de produzir provas acerca de suas alegações. Com efeito, é logicamente contraditório e juridicamente ilícito que o juízo extinga o processo liminarmente sob o fundamento de ausência de prova da irregularidade da doação, se sequer houve oportunidade de produção de prova. Ora, como extinguir o processo por ausência de prova se não houve oportunidade de produzir a prova? A violação aos princípios constitucionais apontados é patente. Fecho aspas. Prossigo. Sendo assim, cabe reconhecer ter sido precipitada a respeitável decisão atacada ao extinguir o feito sem julgamento de mérito, antes mesmo de ter sido completada a relação jurídica processual. Ante o exposto, senhor presidente, eu estou dando provimento ao presente recurso para anular a douta decisão guerreada e determinar o retorno dos atos ao juízo ACO para o regular processamento da representação eleitoral e posterior prolação de nova sentença. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Como vota o Dr. Paulo César? Com relator, senhor presidente. Dr. Rodrigo Roberto Curvo. De acordo com o eminente relator. Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. Também com o relator. Dra. Patrícia Sene dos Santos. Acompanho o relator. Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin. Com o eminente relator, excelência. Está na unanimidade, o tribunal deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer. E com este julgamento, damos por encerrada essa sessão ordinária do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Agora, em mãos, a resolução 1700, que vai ser distribuída a vossas excelências, contendo a nossa pauta para o primeiro semestre. De janeiro, eu já vou dizer, semana que vem nós teremos 21, 25 e 28. E fevereiro, daí para frente, nós vamos disponibilizar direto no e-mail de cada um. Segunda, terça e quinta da semana que vem. Também vamos distribuir a vossas excelências as resoluções devidamente atualizadas pelo chefe da nossa secretaria, Dr. Breno, contendo o material, né, que vai servir para que nós possamos acompanhar o emaranhado, né, de normas que o TSE edita, trocadilho à parte, diuturnamente, né? Então vamos, quem é que vai nos ajudar aqui? Dona Sônia vai distribuir. Houve também, isso é importantíssimo, aos estudiosos da matéria, a alteração das resoluções referentes aos partidos políticos, que também serão, os exemplares serão distribuídos a vossas excelências. Agora, como sempre a presidência faz, eu dou a palavra livre a quem dela quiser fazer uso. Funcionou para nós os calendários, né? E eu queria pedir para a nossa distribuir também para todos. Não tem. Toma aqui. Mandou? Eu não ganhei ainda. Desse aí? Então manda, porque depois na sala de audiência, põe tudo no lugar. Essa proteção toda, esse... Passa para o presidente, fazendo favor. Senhor presidente, é do senhor? Mandou para você, Paulo? O quê? O livro 60 lá na Justiça Eleitoral? Não. Da Paulo. Não. Achando com RP. Entrega para os três lá. Doutora Patrícia, doutor Rodrigo e doutor Ricardo, por favor. Os outros eu já entreguei, tá? Eu quero só... Doutor Lídio, Vossa Excelência poderia proferir algumas palavras, parabenizando a doutora Sene, né, porque ela conhece mais do que a presidência. Senhor? Algumas palavras, né? Claro. Eu gostaria de aproveitar, dar a oportunidade também. Doutora Patrícia. Obrigada. Doutora Patrícia, eu gostaria de aproveitar da oportunidade, né,
para desejar as boas-vindas para você em nome do Tribunal Eleitoral e esperamos que você possa brilhantar mais sessões conosco aí ao longo deste ano de 2016. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Alguém mais quer falar? Doutor Paulo? Presidente, eu quero aqui corroborar as palavras iniciais de Vossa Excelência, desejando a todos um feliz 2016 na abertura dos nossos trabalhos. Certamente esse ano teremos um trabalho mais árduo por conta das eleições. O trabalho aqui é muito gratificante e certamente nesse ano será muito mais emocionante. Então, assim, eu me congratulo com todos os meus ilustres pares, servidores desta casa, advogados, e ao mesmo tempo eu quero dar as boas-vindas também à doutora Patrícia Sene, que já conhecia de nome, mas não tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez, então fica aqui registrado. Não com isso. Como é que é? Brincando. E aí fica aqui registrado as boas-vindas a Vossa Excelência. Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para aderir aí às manifestações de boas-vindas à nossa colega Patrícia, queridíssima no nosso meio ali na Justiça, no Tribunal de Justiça, é uma guerreira dos juizados atualmente, né? Entre as virtudes, ela é titular de juizado E do esportivo, juizado. Também. o único do Brasil, diga-se de passagem, em juizado funcionamento. especial do torcedor. Exatamente. O único. O único juizado funcionamento. especial do torcedor, ela está lá. Sempre que há algum evento esportivo, sobretudo na Arena Pantanal, ela está lá com a sua equipe. Seja qual for o público presente, a equipe está toda devidamente montada e acompanhando aí para dar a tranquilidade necessária a esses eventos importantes aqui na nossa cidade. E no âmbito da sua atuação jurisdicional é reconhecida pela sua capacidade de trabalho e pelo perfil agregador, sobretudo, de modo que eu também quero aqui, ao ensejo, dar as boas-vindas à doutora Patrícia e que ela seja bem acolhida, como de costume a praxe dessa corte, e desejar a todos também, os eminentes pares, o doutor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, advogados, um feliz 2016 também nessa retomada dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente, eu também quero engrossar as fileiras aí dos eminentes pares e dar as boas-vindas à doutora Patrícia Sene, dizer que, como a gente sempre costuma ressaltar, o clima aqui nesse tribunal é da melhor qualidade, não só pelos membros que integram, mas pela qualidade dos servidores e advogados que atuam nessa justiça especializada. Lhe dar boas-vindas, desejar que nós tenhamos aí, desejar a todos, né, que tenhamos aí um 2016 próspero em todos os sentidos e que nós tenhamos aí a sabedoria para enfrentar os desafios, que não serão poucos, me parece, esse ano, mas certamente faremos isso com sabedoria, com paciência, usando das virtudes necessárias para que nós tenhamos aí um bom ano de 2016, o qual eu desejo a todos também. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não posso, quem fica por último tem a vantagem de apenas dizer endosso as palavras de todos, né? Muito embora já tenha feito os cumprimentos de um profícuo 2016 a todos os servidores, a todos os pares dessa mesa. Dizer a doutora muito bem-vinda novamente. Obrigada. Tá? É muito bom ver a figura feminina presente aqui. Nós temos a figura da presidente, mas presente. Acho que devia, inclusive, ter um rodízio maior entre os juízes, a qual a senhora é substituta, tá? Para que a senhora possa fazer. Fica aqui a dica, viu, senhores? Para que possa fazer parte mais do nosso pleno. É uma satisfação imensa. Obrigada. Bem-vinda, tá? Obrigada. Antes de passar a palavra à doutora Patrícia Sene, eu queria dizer que eu não tenho em mãos o currículo dela, mas ela é hoje titular do 8º juizado. Do 7º juizado. 7º juizado. Isso. Além de responder pelo juizado do esporte, ela também faz parte de uma Câmara Especial Recursal que o tribunal rapidamente teve que criar, e ela está lá despontando como uma grande julgadora, que é a guerreira que aqui foi aludido pelo Dr. Corvo. Inclusive ela fez a prova, porque quando tentaram depredar o juizado, ela foi uma das poucas que não correu. Verdade. A macharada correu. É verdade. E A gente ela não encarou. entra na seara. A gente não vai entrar nessa seara, né? A macharada correu e ela encarou.
De sorte que, sem o currículo na mão, fica só o resumo. Ela é uma das marajás portuguesas, quer dizer, ela tem vários trabalhos e uma remuneração só. Pois não, agora a doutora Patrícia, se quiser. Obrigada. Seja à vontade. Obrigada, desembargador, pelas palavras aos colegas. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Confesso para o senhor que eu estava nervosa, que eu fui falar com o Rodrigo e o Lídio, falando me dá cola, porque sempre a primeira vez que a gente entra num tribunal é sempre complicado, não dá para falar que não existe toda uma história por trás disso, toda uma simbologia pelo fato de estar aqui. Realmente eu sou titular do juizado torcedor, doutor, que existe e é o único do Brasil que atua em todos os eventos, independente de nós termos 8 pessoas ou 40 mil pessoas. É o único que ainda está em funcionamento nos termos da resolução do CNJ. Inclusive, convidar todos para o Mato Grossense, que começa dia 31. Né? Estaremos lá, brigando com a boca suja. Eu fico logo acima do governador. Pelo menos a minha visão é ótima. A minha visão é ótima. Se quiserem correr, apanhar da torcida boca suja, são todos convidados, que eu sou muito fã deles e eles de mim. Tô brincando. Mas a gente tem cada dia uma emoção no juizado torcedor. E eu estou também aqui na segunda turma recursal e lá no Complexo Miranda Reis, que foi o mais novo, inaugurado pelo Tribunal de Justiça. À disposição de todos, desembargador. Estou à disposição do senhor. Quando precisar, pode contar comigo aqui. Certamente a senhora será convocada. Bom, diante da fala da doutora Sandra, agora nós já vamos dar por encerrado e que todos nós tenhamos um bom dia e até segunda-feira, né? Se Deus assim o permitir, já sob a batuta incontestável da nossa presidente, a doutora desembargadora Maria Helena, a quem daqui mando telepaticamente o meu abraço.